quero convidar você a declarar na sua casa que só o Senhor é o Rei da sua vida, que é Ele que é o verdadeiro suprimento, Ele que é o verdadeiro milagre, é Ele que nos traz sustento todos os dias. Obrigado, Jesus, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, Deus.
Estamos no nosso 16º dia da campanha. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos confessar a palavra. Jesus se tornou pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Sou justiça de Deus em Cristo. Fui justificado pela fé. Porque sou justo, posso reinar em vida sobre o diabo e as circunstâncias. Minha oração tem muito valor, porque muito pode a oração de um justo. Deus tem sido fiel na minha casa. Sou dizimista e ofertante na casa do Senhor. A fidelidade do Senhor para com seus filhos, ela é imensa e é verdadeira. Estar com você nesta noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso jejum e oração. Hoje nós estamos no nosso 16º dia. E hoje nós vamos meditar sobre profetas do Novo Testamento, né? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados, né? Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler aqui, essa profecia é para todos os cristãos, né? Paulo, quando ele escreveu isso para a igreja de Corinto, ele estava instruindo a igreja a respeito da importância de nós como cristãos, nós profetizarmos. E nós vamos estar aprendendo de forma bíblica o que sentido é essa questão de profetizar, né? Na Bíblia existem 3 aspectos, né? Sobre essa questão, porque o propósito da profecia é edificar, né? Edificar a igreja, isto é, fortalecer os crentes, exortar os irmãos, reavivá-los e desafiá-los e consolá-los com palavras de encorajamento. Então você observe aqui que essa profecia aqui no Novo Testamento, ela tem um novo sentido, né? Ela tem um novo propósito e nós precisamos aprender isso, porque senão nós vamos estar profetizando de acordo com o Antigo Testamento. Não que as profecias do Antigo Testamento não sejam bíblicas, elas são bíblicas, ela tem o seu papel, mas nós precisamos aprender a filtrar essa mensagem de acordo com o Evangelho, né? Por quê? Porque nós somos cristãos, isso é muito importante nós entendermos isso, né? E nós podemos perceber que as palavras, elas têm poder. E outra questão também importante que eu percebo hoje, e gostaria de compartilhar com você, a respeito de palavras positivas, né? Nós vivemos esse momento aí no meio até secular, não, fale palavras boas, palavras positivas, né? Negativas. Queridos, nós como cristãos, nós precisamos falar muito mais que isso. Nós temos que falar o quê? Falar a palavra de Deus, falar aquilo que a palavra de Deus diz, né? Não apenas palavras positivas, né? Então, eu quero te desafiar a entender a profecia nesse sentido, a palavra de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que é importante você conhecer a palavra, né? Então diga desde já que a sua família é abençoada, né? Porque a Bíblia diz isso claramente. A Bíblia diz que a nossa família é bendita do Senhor. Então nós podemos declarar, né? Os nossos filhos são abençoados. Eu tenho uma família abençoada. O meu casamento é abençoado. Por quê? Porque se eu tenho o Senhor como centro do meu casamento, o meu casamento é abençoado em todas as áreas, né? E nós precisamos então semear a palavra da fé, a palavra realmente que está de acordo com a palavra de Deus. Então, não apenas dizer palavras por dizer, né? Não apenas lançar palavras ao vento. E eu quero reiterar que
o objetivo das profecias do Novo Testamento é edificar a igreja, né? Fortalecer os crentes. Isso é muito importante nós entendermos isso, né? É exortar, não é você descer o sarrafo no seu irmão, não é você criticar, não é você muitas vezes acusar o seu irmão, né? Porque muitas vezes essa palavra exortar leva-nos a muitas vezes a entender que eu vou corrigir o meu irmão, vou descer o chicote nele. Não, esse exortar aqui na Bíblia é reavivá-los e desafiá-los, né? E consolar, né? Com palavras de encorajamento. Amém? Então, nós somos feitos reis e sacerdotes. De acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 5 ao 6, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, isso aqui, esse texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, fala de que nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes, né? E aqui em Eclesiastes, capítulo 8, eu vou ler na versão NVI, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: porque a palavra do rei tem poder. Porque porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes, né? Então, hoje nós somos feitos ministros da graça, fomos escolhidos para abençoar em nome do Senhor e também para decidir toda demanda. As demandas e controvérsias são criadas pelo diabo, mas nós somos os sacerdotes que decidem toda a demanda. Então, nós somos alguém que promove o que? A reconciliação. Nós somos alguém que promove, né, um novo relacionamento, um pacto de reconciliação, né? E aqui em Deuteronômio, de acordo com o texto, capítulo 21, versículo 5, diz assim: chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para servirem, para abençoar em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência, né? Então nós podemos perceber que há o que? Uma unção dupla sobre nós. Nós somos reis e nós somos sacerdotes, né? Então nós precisamos falar de acordo com a palavra de Deus. Eu quero dar ênfase nisso, né? O profeta do Novo Testamento, ele fala de acordo com a palavra de Deus, não apenas palavras, né? E reitero, nós precisamos filtrar as profecias do Antigo Testamento, né, de acordo com o evangelho que nós cremos, né? O evangelho de Jesus Cristo, né? Outra coisa, queridos, que quando nós falamos, nossa fé é liberada e as circunstâncias são mudadas. Então, observe que é tudo pelo falar, eu falar, falar a palavra de Deus. E é interessante também nós observarmos que o diabo, ele não é sacerdote. Eu quero ler uma coisa que eu achei bem interessante aqui nessa palavra. Diz o seguinte: o diabo não é sacerdote. Quando ele diz que você vai morrer, você pode responder com autoridade que você viverá. Sua palavra prevalece, porque você é sacerdote, foi constituído para decidir toda demanda. O problema acontece quando o sacerdote se cala, então ouve-se somente a palavra do inimigo. Precisamos exercer nosso sacerdócio falando e declarando a palavra de Deus, né? E um dos textos que eu gosto muito, e assim eu acho fantástico, né? Alguns textos assim que eu acho muito interessantes, é quando Davi, aquele menino de apenas 17 anos, ele já tinha entendimento disso, né? Ele não deixou o diabo ali, representado por Golias, calar a fé dele, né? O intimidar, o colocar para baixo. Muito pelo contrário, né? Assim, a história de Davi e Golias, ela é um ícone, né? Na cultura cristã, na mensagem bíblica.
E nós podemos perceber claramente ali um grande desafio, né? E muitas vezes nós também enfrentamos muitos desafios, né? Hoje nós estamos vivendo desafios, muitas vezes financeiros, desafios familiares, desafios aí com vírus, né, que está aí atormentando toda a terra, né, o globo terrestre. Mas nós podemos e devemos nos apegar em fé, assim como Davi o fez, né? O texto que eu quero ler, eu quero destacar aqui, né, depois que Davi chega ali, parece que Davi ele chega ali meio que de paraquedas, né? O pai dele o envia ali para visitar os seus irmãos, para ver como que eles estavam. E chegando ali, ele vê todo um cenário montado, onde Golias, melhor dizendo, estava há 40 dias afrontando o exército do povo de Israel, né? E quem que era esse povo, irmãos? Quem que eram esses soldados? Eles eram guerreiros que estavam ali para proteger a nação de Israel contra os filisteus. E Golias se levanta, um homem enorme, né? Humanamente falando, Davi não conseguiria vencê-lo. Por quê? Porque ele era um homem preparado, um homem de guerra, né? Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, então um homem musculoso, todo bombadão. E a Bíblia diz que ele estava desafiando o exército, dizendo a seguinte frase: hoje eu desafio as tropas de Israel, que me apresente um homem, e que se ele me vencer, nós seremos escravos deles, mas se ao contrário, nós escravizaremos, né, a nação de Israel. E Davi chega ali, né, e Saul, na minha opinião, particularmente falando, Saul era um homem mais preparado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Saul, ele era um homem mais alto da nação. Então ele era um homem preparado, um homem forte, mas ele já não tinha a visão de Deus que Davi tinha, né? E Davi então ele chega nesse cenário de afronta, esse cenário de vergonha, de intimidação. E a Bíblia diz que todas as vezes, durante 40 dias, as tropas de Israel ficaram com muito medo, inclusive Saul, né? E de repente chega Davi e ouve aquelas palavras de afronta ali, de insulto, né? Porque ele estava insultando o povo de Israel. E observe que era o primeiro rei, era o primeiro momento ali da dinastia que estava sendo estabelecida na nação de Israel, melhor dizendo. E Davi, quando ele chega, ele olha para Golias, e Golias, ele fala palavras de afronta, palavras de zombaria, né? Porque nós sabemos que Davi, ele quase que foi lutar contra Golias com aquela armadura de Saul, né? Mas nós sabemos que ele não daria conta. Por quê? Porque a armadura era para Saul, um homem totalmente diferente, o porte físico, né? A estrutura óssea, tudo diferente. E Davi era um menino, segundo os estudiosos, ele tinha aproximadamente 17 anos. E Davi então falou: não, isso não me serve, não dou conta de me locomover. E ele vai, eu imagino que Davi, ele foi orar, ele foi buscar de Deus, né? Ele foi realmente procurar a aliança que Deus tinha com o povo de Israel, porque com certeza Davi conhecia a aliança que Deus tinha com o povo dele. Ele sabia quem era Deus, ele já ouvira falar que Deus já tinha feito muitos milagres, né? Como Deus tirou ali o povo do Egito com mão poderosa através da pessoa de Moisés. Então nós podemos perceber que, eu imagino que Davi, ele era um exímio conhecedor da aliança de Deus com o seu povo. E ele vai ali, depois de deixar a armadura de Saul, e ele vai para a beira de um rio, e ele vai orar, ele vai buscar de Deus. E ele prepara o quê? 5 pedras na funda dele, para lutar contra aquele gigante Golias. Humanamente falando, era algo
impensável, improvável, né? De que ele obtesse vitória. Mas a Bíblia diz, queridos, que o filisteu, quando viu Davi se achegar ali, ele começou a insultar Davi. Isso está em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 42, que diz assim: o filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu. Observe, vamos parar aqui um pouquinho. Olha que coisa tremenda aqui. Davi, ele foi mais uma vez insultado. Por quê? Porque quando ele chegou, ele ouviu essa palavra de afronta. E mais uma vez, quando ele chegou ali, o filisteu o desprezou. Mas vamos dar continuidade aqui. Olha o que Davi fez. Davi não olhou para aquelas palavras, mas Davi disse o seguinte: porém Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor me entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Observe, queridos, que Davi, ele foi ali para aquela batalha não baseado na sua força, não baseado no seu mérito, no seu conhecimento, né? Mas ele foi baseado na aliança. Ele conhecia a aliança. E observe que Davi, ele liberou uma palavra. Davi tinha entendimento que aquela batalha ali, ela não era uma batalha simplesmente humana, ela era uma batalha espiritual. Por quê? Porque ele estava desafiando o exército do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus Criador. Ele sabia quem ele era. Então ele libera uma palavra de acordo com realmente de fé, uma palavra de fé, uma palavra de autoridade, uma palavra realmente que vem ali para, anular todas aquelas palavras negativas e contrárias àquilo que Deus tinha prometido à nação de Israel, né? E todos nós sabemos o desfecho da história. Davi, ele mata, ele corre, ele lança a funda ali e atira a pedra e acerta no meio da testa, num vão, num lugar assim improvável, né? Por quê? Porque ele está, o gigante Golias, ele estava o quê? Ele estava todo paramentado com a sua armadura, com o seu escudeiro, né? Mas havia o quê? Havia uma frechinha no meio da testa dele, do capacete. E Davi, ele olhou para aquele vão ali na testona daquele gigante, e o que? Rodou a funda e pá, bem no meio. E nós sabemos que foi certeiro, ele caiu. E quando ele caiu, Davi não tinha espada na mão dele. O que ele fez? Ele pegou a própria espada de Golias e decepou a cabeça dele. Então Davi obteve vitória. Mas por quê? Porque ele não deixou ser intimidado por uma palavra de afronta do diabo, né? Porque nós sabemos que Golias ali, ele representa o próprio Satanás. E hoje também nós devemos colocar em prática essa fé. Nós estamos neste jejum, nessa oração, e nós devemos colocar em prática a palavra de Deus na sua boca, na minha boca. Ela é poderosa e ela libera poder para transformar circunstâncias. Queridos, e Paulo diz também aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, faça como Davi,
libere a palavra de fé, não deixe ser intimidado, né? Outro tópico que eu quero abordar, que o espírito da profecia, né? Qual que é o objetivo, queridos? É Cristo. O espírito da profecia é Cristo. Tudo aponta para Ele, tudo aponta para Cristo, né? Quando falo do espírito da profecia, não estou falando desse conceito pentecostal de profecia que alguém se levanta e diz: assim diz o Senhor. Não, eu estou falando da profecia que está de acordo com a palavra de Deus. E existe dois tipos de profecias, né? A profecia causativa, né? E a não causativa, né? E eu quero aqui me deter aqui um pouquinho, explicar algo bem interessante, porque as pessoas sempre pensam na profecia, em profecia como predição, e de fato elas podem ter esse elemento. A palavra profecia em grego é profeme. Essa palavra é composta de duas partes: pró, que significa antes, e feme, que é derivado de rema e significa palavra. Juntando-as, vemos que profecia significa falar antes, é falar antes de acontecer, né? Então, esse é um tipo de profecia, a profecia não causativa, né? Então, é algo que vai acontecer, e nós vemos essas profecias muito no Antigo Testamento, e nós vemos que na maioria das vezes essas profecias eram profecias de quê? De condenação, de acusação. Por quê? Porque o povo não estava de acordo não estava cumprindo a aliança com Deus, né? Mas hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós podemos e devemos falar de acordo com a palavra de Deus, que são as profecias causativas. O que é essa profecia causativa? É a profecia liberada de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, meus filhos são do Senhor, os meus filhos são abençoados, meus filhos são servos do Senhor, mesmo que isso não esteja acontecendo de fato. Talvez você ainda não tenha o seu marido convertido ao Senhor, mas você declara: o meu esposo vai servir ao Senhor, ele é do Senhor, sabe, ele é abençoado. Talvez hoje as suas finanças não estejam muito boas, mas você declara: eu declaro de acordo com a palavra de Deus, que o meu Deus, segundo as riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em glórias por intermédio de Cristo Jesus. Então são palavras do que? Palavras causativas, palavras que eu estou liberando, eu estou gerando elas em fé. Eu já tive um momento na minha conversão em que eu havia me casado e eu era o responsável, né, pelo sustento da minha casa, obviamente, como homem da casa. E teve um momento que eu fiquei muito angustiado, com medo de não dar conta, com medo de não suportar, né, não vencer o desafio, melhor dizendo, de ser o provedor da minha casa. E eu me lembro como hoje uma palavra de Deus veio no meu coração, e essa palavra foi que eu deveria não andar ansioso. Está lá em Mateus capítulo 6, por coisa alguma, mas eu devia colocar, né, tudo isso diante de Deus. Eu deveria olhar para os pássaros, eu deveria olhar, né, para os lírios, porque eles não trabalham nem fio. Então ali eu percebi o amor de Deus na minha vida, e aquela palavra eu comecei a orar ela, eu comecei a declarar ela na minha vida. Então eu fui curado. Então eu e você precisamos aprender isso. Não é aquilo que eu estou sentindo, não é aquilo que eu estou vendo, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Então eu devo liberar em fé, né? E vamos meditar também outro tópico agora, a respeito dos profetas do Novo e do Velho Testamento. Eu quero falar com você aqui, né, que o espírito de profecia está sobre todo crente, mas eles sequer percebem isso.
Hoje temos sobre nós o espírito de profecia de acordo com o Novo Testamento, né? O texto que nós lemos ali, né, no início da ministração diz: porque todos poderão profetizar. Então, há algumas máximas na Bíblia, né? Quando a Bíblia diz todos, é todos. Quando diz ninguém, é ninguém. Quando a Bíblia diz não há impossível para Deus, então é porque não há impossível para Deus. Então há algumas máximas, e essa é uma das máximas da palavra de Deus: todos poderão profetizar. Então eu e você podemos e devemos profetizar, né? Mas nós precisamos profetizar de forma adequada, né? Não dessa forma muitas vezes que nós vemos aí. E eu quero já adiantar um testemunho que eu vi esses dias. Eu fiquei muito assim chocado, para ser sincero com você. Diz que certa vez um homem, na sua juventude, ele foi numa igreja, e ao chegar nessa igreja, um profeta do Senhor liberou uma palavra dizendo para ele: olha, Deus desistiu de você. Deus desistiu de você. Ora, como assim Deus desistiu? E esse testemunho que eu ouvi diz que esse homem, ele viveu mais de 50 anos amargurados. Amargurados por quê? Porque alguém um dia chegou para ele e disse que Deus havia desistido dele. Epa, Deus desiste da gente? Não, a Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. A Bíblia diz que o Senhor, todo aquele que se achega ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora, né? Então isso é totalmente contrário e antibíblico, né? E outra coisa, algumas pessoas, né, pegam o tópico dizendo: poxa, se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não vai ter perdão, né? E aí entra uma questão teológica bem complicada. Eu não quero entrar nesse mérito, né? Mas, irmãos, se eu tenho o Espírito de Cristo, se eu estou buscando a Deus, não tem como eu negar a Cristo. Não tem como eu blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo habita dentro de mim. E a Bíblia diz que a obra de convencer do pecado, do juízo, da justiça, é obra do Espírito Santo, ela não é obra humana, né? Então, voltando à conclusão desse testemunho desse homem, e ele, certa vez, ele foi em uma determinada igreja, muito custo. Você consegue imaginar o fardo que esse homem carregou? 50 anos, irmãos, sabe? Pensando: Deus não me ama, Deus, eu não presto para nada, né? Eu não valho nada, Deus desistiu de mim. Nossa, isso é muito forte, é uma palavra muito dura, né? Uma palavra muito, muito acusativa, né? De condenação. E aí, certa vez, ele teve um encontro com um homem. Esse homem falou da graça de Deus para ele. Olha, eu quero dizer que Deus te ama, Deus, Ele se importa com você. E aquele homem: não, Deus desistiu de mim. Eu falei: não, como assim Deus desistiu de você? Quem que falou isso? Eu fui numa igreja tal, né, e me falaram isso. Eu falei: epa, isso é mentira, isso é um engano do diabo. Deus não desiste dos seus filhos. A obra-prima da criação é o homem. E aquele homem, então, ele começou a chorar e se alegrar. Por quê? Porque ele entendeu a graça de Deus. Irmãos, a graça, nós temos aprendido que é um favor imerecido. A graça não é por obras, né? A graça não é pelo meu merecimento. A graça, ela é um favor de Deus, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 5: porque Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, né? Então a obra da cruz, ela foi muito antes de você buscar a Deus. Foi o próprio Deus que veio ao nosso encontro, queridos. Não é nós, o nosso entendimento, a nossa força, nós não podemos buscar a Deus, né? Então quero deixar esse relato aqui. Nós precisamos filtrar as profecias, né, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. O Antigo Testamento, né, ele precisa ser lido com o filtro da cruz de Cristo, né? Por quê? Porque antes de Cristo era uma aliança.
Era a aliança o que? Da lei, era o mérito próprio, era o que? Era aquilo que eu fazia, né? Se você obedecer, se você fizer, se você guardar os mandamentos, você então vai ser abençoado, né? Mas nós sabemos, irmãos, que a lei ela veio para quê? Para colocar em evidência o que? O pecado. O pecado nosso, o nosso pecado, o meu e o seu, né? Então, é por isso que nós precisamos ler isso. Nós precisamos filtrar isso de acordo com a palavra de Deus, né? E eu quero mencionar rapidamente aqui 2 profetas. Nós temos aqui o profeta Elias, que ele representa a aliança antiga, né? A antiga aliança. E nós temos o profeta Eliseu. E no episódio aqui, nós vemos aqui que Elias, ele surge no cenário profético da nação de Israel, num cenário de idolatria, num cenário de imoralidade, né? Num cenário de corrupção e de tudo aquilo que era contrário àquilo que Deus tinha sonhado para a nação de Israel, né? Ele surge no reinado do cenário do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, um dos piores e mais terríveis reis e rainha que a nação de Israel teve. E a sentença que Elias libera, ele surge já liberando uma sentença o quê? De condenação. Durante 3 anos e meio não vai chover sobre a terra. Não vai chover sobre a terra. Isso de fato aconteceu, né? Então Elias, o nome Elias significa o Senhor é Deus, né? E nós temos aquela batalha ali icônica ali com os profetas, né, de Baal e os profetas, os demais profetas, ao total de 850 profetas. Elias enfrentou ali e ele os venceu e tudo mais. Deus manifestou o poder dele, manifestou o juízo, né, e tudo mais. E nós vemos também, queridos, Eliseu, que significa Deus é o nosso Salvador, né? Eliseu significa Deus é Salvador. E nós vemos aqui no texto, esses 2 profetas na Bíblia, melhor dizendo, em que Eliseu, ele sempre foi um profeta do meio do povo. Ele estava no meio do povo, ele se relacionava com os soldados, ele se relacionava com as pessoas, com viúvas, né? E todos os milagres de Eliseu foram milagres de graça, de favor, né? Mas de Elias não, sempre juízo, sempre juízo. Então nós precisamos ser profetas que trazem palavras de encorajamento. Nós precisamos ser profetas que trazem edificação, né? Então Elias tipifica o juízo, enquanto Eliseu tipifica a graça, né? E isso é muito importante, né? E outra coisa que eu achei muito interessante, no Velho Testamento, todos os profetas que profetizavam coisas boas eram falsos profetas, pela simples razão de que havia o cumprimento da aliança entre o povo. O Senhor não havia morrido pelos pecados, então a condenação estava sobre eles. Por isso no Antigo Testamento a profecia era negativa, mas agora é positiva. Hoje uma profecia negativa é uma falsa profecia, a menos que diga o que fazer, né? Por exemplo, outro caso interessante, quando Elias estava ali exercendo o ministério, ele teve que fazer o quê? Ele teve que buscar, ele teve que orar, teve que jejuar, né? Jejuar não, teve que orar, né? Orar para quê? Para que a nuvem e a chuva de Deus, depois de 3 anos e meio viesse. Ele orou. Mas ele orou para convencer a Deus? Não, ele orou para convencer a si mesmo. E nós vemos outro milagre que eu quero destacar rapidamente aqui: Naamã e Eliseu. Por exemplo, Naamã era quem? Era um profeta. Naamã era um líder do exército inimigo, e ele era leproso. E ele ficou sabendo que Eliseu ele era um profeta através de uma escrava que estava ali vivendo na nação.
E ele então resolve buscar o profeta para quê? Para ser curado. E ao fazer isso, é interessante que Eliseu nem o recebe. Olha o que diz o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele iria sair ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moverão a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso, né? Nós sabemos, queridos, que não foi isso que aconteceu, né? Nós sabemos que Eliseu simplesmente falou: olha, vá Naamã e banhe-se 7 mergulhos no Rio Jordão, né? E Naamã ficou indignado. Por quê? Porque ele se achava muito importante. Ele achava que era uma pessoa, né, que deveria ser tratado com mais reverência, com mais respeito, né? Mas Eliseu era um profeta que tinha sintonia com Deus. Outra coisa que nós precisamos estar em sintonia com Deus o tempo todo. Eu e você precisamos estar em sintonia, queridos. E para finalizar, declare a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus na sua boca, nos seus lábios, sabe? A palavra de Deus é poderosa. Há momentos que nós devemos fazer como o quê? Fazer como Moisés. Olha o que diz. Quando Moisés estava diante do mar vermelho, o Senhor lhe disse: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estenda a tua mão sobre o mar e o divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, né? Então nós recebemos poder e autoridade que procede do Espírito Santo. Assim como Deus deu autoridade para Moisés, Ele também deu autoridade para mim e para você. Então declare a sua fé em verbalizando a palavra de Deus, sabe? Semeie a semente, declare a semente, né? Coloque a semente aí para germinar no seu coração todos os dias da sua vida. Você é um profeta de Deus hoje, sabe? Declare nesse meio de trevas, nesse meio de acusação, sabe? Nesse meio aí muitas vezes de medo dessa pandemia, sabe? Se levante em fé. Eu sou guardado, a minha família é guardada. E para aqueles que estão ao seu redor também diga: você é guardado no Senhor. Se abrigue debaixo das asas do Altíssimo, e você e sua casa não serão atingidos em nome de Jesus. Então declare a palavra de Deus. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Amém. E eu queria nesse momento então também, sabe, que você fechasse os seus olhos e adorasse o Senhor e agradecesse ao Senhor, porque você é um profeta do Deus Todo-Poderoso. Amém. Deus te abençoe. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu transbordar.